O homem mais rico que já entrou no meu carro começou a desabafar, achando que eu era o terapeuta dele. Confundiu o motorista de luxo com o psicólogo particular. E pior, começou a confessar um segredo que, se vazasse, derrubaria metade da elite paulistana. Se eu cair, ele cai comigo. Mas se eu falar, ele me destrói primeiro, murmurou do banco de trás, afundado em desespero. Eu não podia interromper, nem fugir. Cada frase dele me afundava mais num poço sem fundo de mentiras, segredos e traições. E o que ele revelou nos minutos seguintes pode colocar minha vida em risco até hoje. Eu juro a vocês, a gente vê cada coisa trabalhando como motorista particular de luxo. Não é só dirigir, não. É ser um fantasma. Você está ali, mas não está. Você é parte do cenário, o cara que abre a porta, que aguenta o trânsito da Marginal, mas não é gente de verdade para essa turma. Meu nome é Marcelo, e eu dirijo esses carrões blindados que parecem tanques de guerra, mas por dentro são poltronas de cinema. Eu trabalho para a nata, para gente que tem tanto dinheiro que, se bobear, esquece até como amarrar o próprio sapato. Aquele dia em particular, eu estava cansado. Era uma quinta-feira chuvosa, daquelas que a cidade vira um caos de faróis vermelhos refletindo na água. Eu tinha acabado de pegar o Dr. Augusto na saída de um jantar beneficente. Digo doutor, porque ele era médico, um cirurgião plástico famoso, mas para mim, ele era só o cliente 3B, o cara que pagava bem e exigia silêncio absoluto. Ele entrou no carro, jogou a pasta de couro na poltrona do lado, uma pasta que valia mais do que meu salário de 3 meses, e soltou um suspiro que parecia vir do fundo do poço. Eu nem precisei perguntar para onde ele ia. Era sempre o mesmo endereço, a cobertura duplex nos jardins, onde a vista era linda e a vida, pelo que eu imaginava, vazia. Eu liguei o motor, o carro deslizou suavemente na rua molhada. O vidro entre a cabine de trás e a minha estava levantado, como de praxe. Isso dava a ele privacidade total. Eu só conseguia ouvir o som abafado do ar-condicionado e, de vez em quando, o barulho dele mexendo em algo. Aí começou. Não foi um pedido, não foi uma instrução de rota. Foi um desabafo. A voz dele estava baixa, arrastada, como se ele estivesse falando para o travesseiro. Sabe, doutor? Eu congelei. Doutor? Pensei que ele estivesse falando no celular, mas ele não estava segurando nada. Olhei pelo retrovisor interno, aquele pequeno espelho que eu usava para ver se ele estava confortável. Ele estava recostado, olhando para o teto do carro, os olhos fechados. Ele parecia estar conversando consigo mesmo, ou... Eu sei que você disse que eu preciso respirar, que eu preciso aceitar que o mundo que construí é de papelão. Mas é fácil para você dizer isso, doutor. Você não tem que jantar com essas pessoas. Meu coração deu um pulo. Ele estava falando comigo. Ele achava que eu era o terapeuta dele. Eu não sou um cara de meter a colher onde não sou chamado. A regra número 1 desse trabalho é: veja tudo, ouça tudo, não diga nada. Mas a situação era tão bizarra, tão fora da curva, que eu fiquei mudo. Se eu corrigisse ele agora: com licença, senhor, sou só o Marcelo, seu motorista. O constrangimento seria monumental. E ele provavelmente reclamaria do meu serviço intrusivo. Então eu fiquei quieto. Eu me transformei no doutor que ele precisava. Ele continuou, e a voz dele ganhou um tom de mágoa profunda. Hoje, no jantar, a Cláudia. Você conhece a Cláudia, claro. A esposa do Ricardo, aquele que tem a rede de hospitais. Ela passou o jantar inteiro falando sobre a caridade que ela faz na África. Doutor, ela nem sabe onde fica o bairro da Penha aqui em São Paulo, mas ela está preocupada com a água potável em Gana. Eu senti um sorriso involuntário no canto da boca, mas me segurei. A hipocrisia, meus amigos, é o oxigênio dessa gente. E o pior, ele continuou movendo as mãos no ar, mesmo sem me ver, é que ela estava vestindo um colar que deve custar uns 2 milhões de reais. 2 milhões. E ela estava chorando, chorando de verdade, falando sobre a pobreza. Eu queria ter gritado: Cláudia, vende essa pedra e constrói 10 escolas aqui. Ele fez uma pausa dramática. Eu mantive a direção firme, concentrado no farol vermelho. O silêncio da cabine era tenso, mas ele parecia confortável com ele, como se fosse o silêncio profissional de um consultório. Mas eu não gritei, doutor. Eu apenas sorri. Eu sorri e disse: que trabalho admirável, Cláudia. Você é uma inspiração. E tomei mais um gole daquele vinho francês horroroso. Ele riu, uma risada seca e amarga. Essa é a minha vida, entende? É um teatro caro. Eu entro na sala, coloco a máscara de cirurgião bem-sucedido, pai de família perfeito e participo da peça. Eu aplaudo as mentiras deles e eles aplaudem as minhas. É uma simbiose tóxica. E o pior, doutor, o pior de tudo é que eu estou começando a acreditar na minha própria performance. Naquele momento, eu parei o carro. Era um trecho lento da Avenida Paulista.
Eu estava ouvindo a confissão de um homem rico, no auge do seu poder social, que estava se afogando na própria mentira, e ele achava que eu era o único salva-vidas. Eu comecei a pensar na ética disso. Eu deveria parar? Deveria me apresentar? Mas ele estava desabafando de uma forma tão genuína, tão vulnerável, que interromper parecia cruel. Além disso, eu estava fascinado. Eu tinha o acesso VIP à mente de um dos figurões da cidade. Eu estou cansado de ser o Augusto que eles querem, ele cochichou. Eu não sou mais o Augusto de verdade. Eu sou a minha marca. Eu sou o meu consultório. Eu sou o meu carro blindado. Ele bateu levemente no estofamento de couro. Eu senti um arrepio. Ele estava falando do meu carro blindado. E a Beatriz, ele continuou. E agora o tom mudou de amargura para desespero. Beatriz era a esposa. Ela sabe. Ela não fala. Mas ela sabe que somos duas estátuas de mármore vivendo juntas. A gente só se comunica por notas de rodapé sobre a agenda das crianças ou sobre qual designer de interiores vamos contratar para a casa de Angra. Angra, ele repetiu, quase cuspindo a palavra. Sabe o que significa ter uma casa de 10 suítes em Angra que a gente usa 2 vezes por ano? Significa que você tem que manter uma equipe de 10 pessoas lá só para limpar o que não está sendo usado. É uma máquina de gastar dinheiro para manter a aparência de que a gente tem o suficiente. Ele fez mais uma pausa. E eu juro, a tensão no carro era palpável. Eu estava dirigindo, mas meu foco estava 100% na voz dele. Eu estava absorvendo cada detalhe daquele mundo de ouro e podridão. Ontem eu cheguei em casa tarde, doutor. E ela estava na sala de jantar, sentada sozinha, olhando para um retrato nosso da época do casamento. Ela estava chorando silenciosamente. Não era choro de raiva, era choro de luto. Ela estava de luto pelo casamento que nunca existiu de verdade, só a fachada. Eu apertei o volante. Essa parte era pesada. Não era sobre dinheiro, era sobre alma. Eu entrei, fiz um barulho na porta para ela saber que eu estava ali. Ela limpou o rosto na hora, se recompôs e me perguntou se eu tinha confirmado o voo para Nova York no mês que vem. Sobre a nossa vida, sobre o que a gente sente, nada. Só logística de luxo. Ele suspirou. Eu queria ter abraçado ela. Eu queria ter dito, eu sinto muito por ter transformado a gente nisso. Mas eu não consegui. Eu não consigo mais falar a verdade. É como se a minha boca estivesse programada para só emitir frases de efeitos socialmente aceitáveis. Aí ele me fez uma pergunta que não era para mim, mas que eu senti o peso dela como se fosse. O que eu faço, doutor? Como é que se desarma essa bomba que eu mesmo construí? Eu estava no meio da Avenida Paulista, o trânsito parado, a chuva caindo forte. Eu tinha um cliente de alto nível me pedindo conselho de vida, me chamando de terapeuta. E eu, Marcelo, o motorista, tinha que decidir, quebrar o silêncio e arriscar meu emprego, ou continuar a farsa e ver até onde ia a confissão desse homem. Eu respirei fundo. O silêncio era a única resposta que um terapeuta de verdade daria naquele momento. O silêncio incentivava ele a continuar. E ele continuou. Ele precisava falar. Eu estou pensando em vender tudo. O consultório, a casa, Angra, sumir, comprar uma cabana em Ubatuba e viver de pescaria. Você acha que eu sou louco? Eu apertei o botão do ar-condicionado, diminuindo um pouco a temperatura. O calor da confissão estava esquentando a cabine. O problema é que se eu sumir, doutor, se eu sair desse jogo, eu perco a minha identidade. Eu sou o Augusto cirurgião plástico, o cara que arruma a vida dos outros por fora. Se eu virar o Augusto pescador, quem eu sou? E ele finalizou a primeira grande rodada de desabafo com uma frase que ficou martelando na minha cabeça a viagem inteira. Eu acho que a minha alma já está plastificada, doutor. Não tem mais como voltar. Nós tínhamos acabado de entrar na rua dele, a rua mais silenciosa e mais cara da cidade. Eu sabia que a sessão estava prestes a terminar, mas eu também sabia que o Dr. Augusto ainda tinha muito para confessar. E eu, o Marcelo, estava pronto para ouvir tudo. Afinal, eu estava sendo pago para isso. Só que agora, o pagamento não era só financeiro, era o preço do conhecimento. Eu estava vendo o lado mais feio e desesperado da riqueza. E essa visão, meus amigos, vale ouro. Eu parei o carro bem na frente do portão de ferro forjado. Um portão tão alto que parecia que estava guardando um castelo. O Dr. Augusto morava no topo, mas naquele momento ele parecia estar no buraco mais fundo do planeta. Eu desliguei o motor, mas não abri a porta. A gente tinha chegado, mas a sessão dele não tinha acabado. Eu sabia que se eu fizesse qualquer movimento que quebrasse a bolha, ele voltaria a ser o cliente 3B frio e distante. E eu não queria que ele voltasse. Eu estava viciado naquelas confissões. Ele ainda estava recostado, os olhos fechados. A chuva tinha dado uma trégua e o silêncio daquela rua era pesado, só quebrado pelo barulho da água escorrendo pela calha. Plastificada, ele repetiu, a voz quase um gemido. A alma plastificada. O que o doutor acha disso? Eu não podia falar. A regra do terapeuta, pelo que eu entendi dos filmes e séries que assistia esperando os clientes, era devolver a pergunta, fazer o paciente se ouvir. Mas eu não podia falar nada que denunciasse meu sotaque de periferia,
meu vocabulário de motorista. Eu tinha que ser o silêncio caro e profissional. Eu apenas pigarrei de leve, uma tosse seca e curta que podia ser interpretada como um continue ou um entendo. Ele pegou o sinal. Ele precisava de muito pouco para continuar a descarregar o peso. Sabe o que é engraçado, doutor? É que eu sou um cirurgião plástico. Eu lido com a aparência o dia todo. Eu reconstruo narizes, eu estico rostos, eu coloco silicone onde a natureza falhou. Eu sou o mestre da ilusão física. E eu sou o mais iludido de todos. Ele se endireitou um pouco no banco, virando o corpo levemente na minha direção, como se estivesse me encarando através do vidro escuro que nos separava. Eu senti o peso daquele olhar, mesmo sem vê-lo direito. A Cláudia, aquela do colar de 2 milhões que chora por Gana. Ela estava no jantar com o marido, o Ricardo. O Ricardo, o cara da rede de hospitais. Todo mundo bajula ele, doutor. Dizem que ele é um visionário, um empreendedor social. Mas eu sei a verdade. Eu senti um frio na barriga. Agora a coisa ia ficar séria. Não era mais fofoca social. Era segredo de estado da alta sociedade. O Ricardo, ele não é um visionário. Ele é um parasita com bom marketing. Aquela rede de hospitais dele, doutor, não é para curar ninguém. É uma máquina de lavar dinheiro disfarçada de caridade. Ele cobra preços absurdos dos planos de saúde, faz procedimentos desnecessários. E a fundação que ele tem é um rombo fiscal que ele usa para comprar mais iates e mais mansões em Miami. Ele falou isso num fôlego só, e a raiva na voz dele era palpável. Era uma raiva de quem foi obrigado a participar de um crime silencioso. E o que eu fiz, doutor? O que eu, o grande cirurgião ético, fiz? Eu sorri. Eu bati nas costas dele e disse: parabéns, Ricardo. Seu trabalho é fundamental para a saúde do país. Porque se eu não fizer isso, doutor, se eu não entrar no jogo, eu sou o próximo a ser devorado. Ele esfregou o rosto com as mãos cansado. É como se o nosso círculo social fosse um pântano de hipocrisia, e a única forma de não afundar é você rastejar por cima das costas dos outros. E eu sou um excelente rastejador. Eu estava chocado. Eu já imaginava que esses ricaços tinham seus esquemas, mas ouvir o detalhe, a podridão por dentro da seda e do mármore, era outra coisa. Eu estava dirigindo um cofre cheio de segredos que poderiam implodir a vida social de São Paulo. E o dono do cofre estava me dando a senha de graça. O pior da história do Ricardo e da Cláudia, ele continuou, voltando a se encostar, é que a Cláudia sabe. Ela sabe de tudo. E ela banca a santinha da caridade porque é a forma dela de se sentir menos suja. Ela tenta compensar o roubo do marido com lágrimas por crianças africanas. É uma barganha moral, doutor. E eu vejo isso em todo lugar. Ele fez uma pausa e eu senti que ele estava refletindo sobre a própria barganha. Eu, por exemplo, eu sou o cirurgião que conserta a cara das esposas traídas. Aquele nariz novo, aquela lipoescultura, não é para se a mulher se sentir bonita, é para ela ter uma nova armadura para a próxima rodada de traições. Elas vêm ao meu consultório buscando uma cura externa para uma ferida interna, e eu dou a elas a ilusão, cobrando um preço que garante a minha casa em Angra. Eu sou parte do sistema de manutenção da mentira conjugal. Ele riu, mas era um som horrível. A Beatriz, minha esposa. Ela me perguntou hoje de manhã se eu tinha visto a nova coleção de bolsas daquela marca italiana. Eu respondi que sim, que eram lindas. Doutor, nós não conversamos sobre bolsas. Nós conversamos sobre a ausência de amor, sobre o vazio que nos cerca. Mas a gente só sabe falar a língua do dinheiro. A língua do afeto foi extinta no nosso dialeto. Eu pensei na minha esposa, a Patrícia. A gente podia não ter dinheiro para bolsas italianas, mas a gente falava a língua do afeto todo dia, nem que fosse com um xingamento carinhoso, enquanto brigávamos pelo controle remoto. A riqueza deles era uma prisão de ouro. E a minha vida simples parecia um paraíso de liberdade comparada àquela jaula. Eu sei o que o doutor está pensando. Augusto disse de repente, e meu coração disparou. Ele sabe? Ele percebeu que eu não sou o terapeuta? O doutor está pensando que eu sou um covarde. Que eu tenho a chave da minha gaiola na mão, mas eu tenho medo de usá-la. E o doutor está certo. Ufa! Ele não tinha me descoberto. Ele estava apenas projetando o julgamento que ele esperava do terapeuta de verdade. Essa fantasia de Ubatuba que eu falei, a cabana, a pescaria, não é sobre querer paz, é sobre querer fugir da responsabilidade. Porque se eu vender tudo, doutor, eu não estou só vendendo bens. Eu estou traindo o meu círculo, e esse círculo não perdoa traidores. Ele fez um movimento brusco com a mão, como se estivesse espantando um mosquito. Quando você entra nesse nível social, doutor, você assina um contrato invisível. Você não pode falir, você não pode se divorciar de forma feia, e principalmente você não pode ser feliz de um jeito simples. Você tem que ser feliz de um jeito complexo e caro, que exija staff, segurança e jatos particulares. Se você desce, se você simplifica, você vira piada. E o pior, você vira uma ameaça, porque você mostra que é possível viver sem o jogo. A voz dele ficou mais baixa, quase um sussurro conspiratório.
Eu vou te contar uma coisa que eu nunca disse a ninguém, doutor. É a razão real pela qual eu não consigo sair. Tem a ver com o nosso amigo Ricardo, o dos hospitais. Eu apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Eu sabia que o próximo segredo seria o mais pesado de todos. O Ricardo não me colocou só na lista de convidados dos jantares dele. Ele me colocou nos negócios dele. Não nos hospitais, mas na parte escura. Ele me usou, doutor, para lavar uma parte de um dinheiro que ele pegou de um negócio de terras no interior. Eu fiz um investimento que, se for rastreado, me liga diretamente a ele. Não é muito, mas é o suficiente para me incriminar. Se o Ricardo cair, eu caio junto. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio criminoso. Eu não estava mais ouvindo fofocas de gente rica. Eu estava ouvindo um depoimento sobre fraude e lavagem de dinheiro. Marcelo, o motorista, tinha virado cúmplice passivo. Eu senti um tremor, e não era do carro. Era a percepção do perigo. Se o Dr. Augusto estivesse tão desesperado a ponto de confessar crimes a um motorista que ele confunde com um terapeuta, o que ele faria se descobrisse a verdade? Ele faria de tudo para me calar. Eu precisava encerrar aquela sessão. A cobertura dele estava a 5 metros de distância. Eu acionei o botão do vidro que separava as cabines, fazendo-o descer apenas alguns centímetros, o mínimo necessário para que o som pudesse passar, mas sem que ele tivesse visão clara de mim. Doutor? Ele perguntou, percebendo o movimento. Eu mantive a respiração calma. Eu precisava emitir um som, mas um som que fosse neutro, que incentivasse a conclusão sem dar conselhos. Eu fiz um som gutural, prolongado e grave, o som clássico de um profissional da saúde mental ponderando. Funcionou como mágica. Ele interpretou o som como um incentivo para a introspecção final. Eu sei, doutor. Eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é me desvencilhar do Ricardo, mas ele tem um pavio curto, e ele tem poder. Eu tenho que ser sutil. Eu tenho que fingir que estou mais dentro do jogo do que nunca. Ele suspirou e eu ouvi o som de metal batendo. Ele estava pegando a pasta de couro. Tudo bem, eu vou para casa. Vou beijar a Beatriz na testa, perguntar se as crianças dormiram bem e amanhã eu vou ligar para o Ricardo e marcar um golfe. E enquanto isso, eu vou planejar a minha fuga. Ele parecia um general traçando a estratégia de guerra. O desespero tinha virado estratégia. Ele abriu a porta do carro. O ar frio da noite entrou na cabine. Ele estava prestes a sair. Eu preciso de mais, doutor, ele disse, parando com um pé no chão. Ele se virou e se inclinou para dentro do carro. Eu preciso de mais sessões. A gente pode fazer isso na estrada, certo? É o único lugar onde eu me sinto seguro para falar. Sem paredes, sem secretárias, só o movimento. Eu não podia negar. Eu não podia arriscar o emprego. E mais importante, eu não podia perder a sequência daquela história. Eu estava investido. Eu acenei levemente com a cabeça. Um aceno quase imperceptível. O motorista concordando com a rota. O terapeuta concordando com o tratamento. Ótimo. Eu ligo para a sua secretária essa manhã. Na verdade, eu ligo para o meu escritório e peço para agendarem o carro com você, doutor. Pelo menos 2 vezes por semana. De preferência no final do dia. É quando a máscara está mais pesada. Ele saiu do carro fechando a porta com um clique abafado. Eu observei pelo retrovisor enquanto ele subia os degraus de mármore para a sua cobertura. Ele estava de volta ao papel. O cirurgião de sucesso, o homem de posses, o marido ausente. Eu esperei ele entrar. E só então eu respirei de novo. O cheiro dele ainda estava no carro. Perfume caro, vinho e desespero. Eu liguei o carro. E enquanto eu me afastava daquela mansão fria, eu percebi a gravidade da minha situação. Eu não era mais só um motorista. Eu era o repositório dos segredos mais perigosos de um dos homens mais influentes da cidade. Eu tinha acabado de ser recrutado sem querer para ser o confidente e, potencialmente, a testemunha de um colapso social e financeiro. E o pior de tudo, o que me fazia sentir um misto de culpa e excitação. Eu estava ansioso pela próxima sessão. Eu precisava saber o que o Dr. Augusto faria com o Ricardo. Eu precisava saber se ele conseguiria desplastificar a própria alma. E eu, Marcelo, o cara que só queria pagar as contas, estava na primeira fila desse espetáculo trágico. O jogo tinha mudado. Agora eu não estava só dirigindo o carro. Eu estava dirigindo a terapia, e a próxima parada, eu sabia, seria ainda mais profunda. Ele tinha prometido me ligar. Não, ele tinha prometido ligar para o escritório para me agendar. Eu tinha que estar pronto. Eu tinha que estudar o papel do doutor melhor do que nunca. Eu me afastei daquela mansão, mas a mansão não se afastou de mim. Ela veio comigo, dentro daquele carro blindado, pesando como uma tonelada de mármore e segredos. Eu estava dirigindo para essa garagem da empresa, mas minha cabeça estava a mil. Eu não era mais o Marcelo, motorista 3B. Eu era o doutor. E eu tinha uma agenda de tratamento para cumprir. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi ligar a televisão e colocar no mudo. Eu precisava de silêncio para processar o que tinha ouvido. O Augusto não estava só infeliz. Ele estava envolvido em um esquema criminoso que envolvia um figurão, o tal Ricardo. E eu estava no meio dessa história, sem cinto de segurança e sem seguro de vida. Eu jantei pensando nisso.
A Patrícia, minha esposa, me perguntou se eu estava doente. Você está com uma cara de quem viu fantasma, Marcelo. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Eu tive que mentir na hora. Não, amor. Só o trânsito. A Paulista estava um inferno debaixo d'água. Mas o fantasma era o Dr. Augusto, e a enchente era de hipocrisia. Como eu ia explicar para a Patrícia que eu tinha virado terapeuta de um milionário que lava dinheiro? Impossível. Eu tinha que guardar esse segredo para mim. O problema de ter segredos desse tamanho é que eles pesam mais que qualquer dívida. Naquela noite eu não consegui dormir direito. Eu passei horas no celular, fazendo uma pesquisa que eu jamais pensei que faria. Digitei no Google: como um terapeuta deve agir. Apareceram uns vídeos bobos, uns guias de autoajuda. O que eu mais peguei foi a regra do silêncio e do assentimento. O terapeuta não resolve o problema. Ele ajuda o paciente a resolver. Ele não julga. Ele é um espelho. Eu, Marcelo, motorista, estava estudando para ser um espelho caro e blindado. Eu comecei a reparar nos detalhes. A forma como o Augusto falava. O vocabulário que ele usava para descrever a própria miséria. Eu precisava entender o código daquela gente para não cometer um deslize. 2 dias depois, o chamado veio. O escritório me ligou. Marcelo, o Dr. Augusto pediu especificamente você. Rota para o aeroporto de Congonhas. Voo particular. Ele quer que você vá buscar ele no hangar às 20h e a volta será para os jardins. Aí está. A próxima sessão. Quando eu cheguei no hangar, o carro estava impecável. Eu estava impecável. Tentei imitar a postura que eu imaginava que um terapeuta teria. Calmo, profissional, quase invisível. O Dr. Augusto desceu do jatinho particular dele com a mesma pasta de couro, mas parecia ainda mais desgastado. Ele não estava viajando a negócios, era óbvio. Ele estava fugindo de alguma coisa. Ele entrou no carro e, antes mesmo de eu ligar o motor, ele soltou o ar que estava segurando. Doutor, eu fiz o que combinamos. Eu joguei golfe com o Ricardo. Eu liguei o motor. O silêncio era minha arma. Foi no clube dele, doutor. Aquele que tem campo de 18 buracos. O cenário era perfeito. Sol, grama, homens de boné caríssimo fingindo que se importam com um buraco no chão. E eu estava lá, fingindo que me importava com o Ricardo. Ele começou a falar sobre o jogo, mas era só fachada. O que ele estava contando era a guerra. Eu passei as primeiras 9 tacadas bajulando ele, falando sobre a visão dele, sobre como os hospitais estavam salvando vidas. Aquele cheiro de grama cortada em mentira me dava náuseas. Eu dirigi devagar, saindo da área do hangar. Eu podia ver o reflexo dos faróis dele no meu retrovisor. Ele estava gesticulando muito, mesmo sem me ver. Eu precisava de informação, doutor. Eu precisava saber o quão fundo eu estava na lama com ele. Então, eu fiz a pergunta casual, no meio do buraco 10, enquanto ele estava distraído com um put difícil. Eu perguntei sobre as terras no interior, aquele investimento que ele me fez fazer. Eu senti um frio percorrer a espinha. Ele estava cutucando o vespeiro. Ele nem piscou. Ele acertou a tacada e disse: "Ah, aquilo? Tudo sob controle, Augusto. O dinheiro já foi movimentado, está limpo. Não se preocupe, você está fora do mapa. Se alguém perguntar, você só colocou uma pequena quantia como favor a um amigo, nada mais." Ele disse isso com um sorriso, doutor. Um sorriso que prometia que se a coisa apertasse, eu seria o primeiro a cair, porque eu era o amigo que estava ajudando. O Augusto fez uma pausa longa. Eu sabia que ele estava processando a traição implícita. O Ricardo é um sociopata, doutor. Ele não tem amigos, ele tem ativos. E ele deixou claro que eu sou um ativo descartável. Se a polícia bater na porta dele, ele vai me entregar numa bandeja de prata. Eu estava na Marginal Pinheiros, o trânsito fluindo, a cidade parecendo indiferente aos dramas de luxo que eu carregava no banco de trás. Então eu tive que mudar o plano, doutor. A fantasia de Ubatuba acabou. Não dá para fugir. Eu tenho que lutar, e eu tenho que lutar de dentro do jogo. Ele respirou fundo. A voz dele ficou mais firme e mais calculista. Era o cirurgião voltando, o homem que planeja cada corte. Eu passei o dia em Angra, doutor. Não para descansar, para organizar a casa. A Beatriz estava lá com as crianças. Ela estava no telefone falando sobre a festa de aniversário da filha com a decoradora. Eu observei ela por um tempo. Ela é linda, doutor, mas ela é feita do mesmo material que eu. Aparência. Eu sentei ao lado dela na varanda e fiz uma coisa que não fazia há anos. Eu fui honesto, mas de um jeito que ela pudesse entender. Eu não falei sobre a alma plastificada. Eu falei sobre o dinheiro. Eu me inclinei levemente, curioso. Como ele havia se comunicado? Eu disse: Beatriz, a gente precisa conversar sobre o futuro financeiro. As coisas estão instáveis. Temos que proteger os ativos, reorganizar as coisas. Eu usei palavras como estabilidade, risco, auditoria. A língua que ela entende. O medo de perder o status é mais forte nela do que qualquer amor perdido. E funcionou, doutor. Ela parou de falar com a decoradora na hora. Ela me olhou com atenção pela primeira vez em meses. Ela perguntou: "O Ricardo tem algo a ver com isso?"
O Augusto riu. Uma vitória pequena, mas significativa. Ela sabe que o Ricardo é um poço de problemas. Eu disse a ela que sim, que eu estava minimamente envolvido em um negócio de terras com ele e que eu precisava de cooperação total para me desvencilhar sem que a gente perdesse tudo. Eu não menti. Eu só selecionei as palavras. Eu a alistei na minha guerra. Eu senti um respeito estranho por ele naquele momento. Ele estava usando a fraqueza do casamento deles, a dependência do luxo, para criar uma aliança. A primeira coisa que eu fiz foi transferir os bens da família para o nome dela e das crianças, doutor. Tudo legalmente, claro. Se o Ricardo cair e eu for pego no fogo cruzado da lavagem de dinheiro, pelo menos a Beatriz e os filhos estarão protegidos. É a minha forma de tentar consertar o que eu quebrei. Aí a voz dele quebrou. Mas o preço disso, doutor, é que eu tive que dizer a ela que talvez a gente precise diminuir o padrão de vida por um tempo. Vender Angra. Ela chorou. Não por mim, não pelo casamento. Pela casa de Angra. Eu senti a dor dele. Mas era uma dor de quem estava finalmente fazendo certo, mesmo que pelos motivos errados. Ela perguntou se a gente ia ter que vender a cobertura. Eu disse que não por enquanto. Ela se acalmou. É triste, doutor. A gente só tem valor de mercado. Nós estávamos nos aproximando do coração da cidade. Eu sabia que a sessão estava chegando ao fim, mas ele ainda não tinha falado do plano final contra Ricardo. E o Ricardo, doutor? O que eu faço com o Ricardo? Eu tinha que dar uma resposta de terapeuta. Eu não podia falar. Eu tinha que manter a persona do silêncio ponderado. Eu dirigi devagar por uma rua escura e silenciosa nos jardins, onde o único som era o motor do carro. Eu acionei o botão do vidro que nos separava, descendo-o a um fio. Eu estava arriscando, mas ele precisava de um sinal mais forte do que um pigarro. Doutor, ele perguntou com a voz ansiosa. Eu usei o som mais grave e neutro que eu consegui, quase um murmúrio, mas com autoridade. Eu repeti a última palavra dele, a técnica do espelho que eu tinha lido. Ricardo. O som foi abafado, quase inaudível, mas carregado de intenção. Ele aceitou. Ele interpretou a repetição como um sinal para aprofundar a questão, para se confrontar. Sim, o Ricardo. Eu não posso entregar ele, doutor. Se eu entregar, eu me entrego. Mas eu não posso ficar sob o domínio dele. Ele é perigoso. Se ele descobrir que eu estou movendo meus ativos, ele vai me atacar. Ele parou de falar, esperando o meu próximo Ricardo. Mas eu não ia dar. Eu tinha que forçar ele a encontrar a resposta. Eu voltei a fechar o vidro. Silêncio. Ele suspirou e eu senti que ele estava fazendo o trabalho mental pesado. Eu tenho que minar a confiança dele, doutor. Eu tenho que fazer ele se sentir seguro enquanto eu crio a minha saída. E eu sei exatamente como fazer isso. Ele tem um ponto fraco. Eu segurei a respiração. O ponto fraco. Lembra da Cláudia? A esposa do colar de 2 milhões? Ela é obcecada pela imagem de mulher de caridade. E o Ricardo usa isso. Ele usa a fundação dela para movimentar a maior parte do dinheiro sujo. A Cláudia é a fachada perfeita. Mas a Cláudia é histérica, doutor. E ela está cada vez mais nervosa com a pressão. Ela bebe demais nos eventos. E ela tem um caso com o instrutor de personal dela, que é um cara de pau. O Ricardo sabe, mas ignora, porque a fachada dela vale mais do que a fidelidade. Eu pensei em usar isso. Não o caso, isso é fofoca barata. Mas a fundação. Eu posso vazar informações internas, de forma anônima, sobre a contabilidade da fundação da Cláudia. Se a fundação cair, o Ricardo vai ter que gastar toda a energia dele em apagar o fogo da esposa e da imagem pública. Isso me daria tempo. Tempo para eu sair do negócio de terras sem que ele perceba que eu estou me desvencilhando. Era um plano complexo, sujo e perfeitamente lógico para aquele mundo. Traição estratégica. O que o doutor acha? É a única saída para preservar minha família e minha pele. Eu estava na frente da cobertura dele. Eu parei o carro. A sessão havia terminado. O Augusto tinha chegado à sua conclusão. Eu não fiz nenhum som. Eu apenas desliguei o motor, sinalizando o fim do percurso. O silêncio da noite engoliu a confissão. Ele entendeu o sinal. Ele parecia mais leve, como se tivesse descarregado a metralhadora de segredos. Obrigado, doutor. Eu me sinto mais orientado. Eu vou começar o processo amanhã. Eu preciso de outra sessão na semana que vem. Eu ligo para agendar. Ele abriu a porta e saiu. Eu esperei ele subir os degraus e sumir atrás do portão de ferro. Eu liguei o carro e dirigi para a garagem, sentindo o peso daquela informação. Eu era um motorista que agora sabia como desmantelar um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro da cidade. E o responsável por isso era um cirurgião plástico desesperado, que confiava em mim cegamente. Nos dias que se seguiram, eu fiquei obcecado. Eu lia os jornais procurando qualquer menção ao Ricardo, aos hospitais ou à fundação da Cláudia. Nada. O silêncio era a prova de que a alta sociedade estava no controle. Mas eu sabia que o Augusto estava trabalhando. E eu estava esperando a próxima chamada. A tensão era insuportável. Eu estava vivendo uma vida dupla. O Marcelo, pai de família que se preocupa com o preço da gasolina, e o doutor, confidente dos ricos e criminosos. A Patrícia começou a notar meu nervosismo.
Você está muito quieto, Marcelo. E você fica olhando para o celular o tempo todo, esperando alguma coisa. Eu inventei que estava esperando uma proposta de mudança de turno, algo que me desse mais folga. A verdade era que eu estava esperando o chamado para a próxima fase da Guerra do Augusto. E o chamado veio na sexta-feira à noite. O mesmo esquema, rota para os jardins. Quando o Augusto entrou no carro, ele estava diferente. Não estava mais com a aura de desespero. Estava com a energia de quem havia tomado uma atitude. Ele parecia elétrico. Doutor, você não vai acreditar. Eu fiz. Eu dei o primeiro passo. Eu liguei o carro. Eu usei um telefone pré-pago, doutor. Comprei numa loja de esquina, paguei em dinheiro. E mandei a denúncia anônima para a imprensa e para a Receita Federal com todos os detalhes sobre a contabilidade da Fundação da Cláudia. Eu fiz parecer que era um funcionário revoltado. Ele estava quase vibrando no banco de trás. E o melhor, doutor, é que eu fiz isso logo depois de tomar um café com o Ricardo. Eu estava na frente dele, apertando a mão dele e sorrindo, enquanto eu sabia que a bomba que eu tinha plantado estava prestes a explodir embaixo da mesa dele. Eu senti um arrepio de adrenalina. O Augusto tinha coragem, eu tinha que admitir. Ele era um covarde na vida pessoal, mas um estrategista no campo de batalha. O Ricardo estava falando sobre a nova mansão dele em Portugal. Estava tão arrogante, tão certo de que o mundo era dele. Eu quase ri na cara dele. Eu estava dando a ele a mão da traição, e ele estava me agradecendo pela amizade. Agora é só esperar, doutor. A imprensa vai pegar isso. A Fundação da Cláudia é uma vitrine, e quando ela quebrar, o cheiro vai ser insuportável. E o Ricardo vai estar ocupado demais salvando a esposa para se preocupar com o meu pequeno investimento de terras. Eu dirigi pela cidade pensando na reação do Ricardo. Um homem daquele poder não ia aceitar a queda em silêncio. Ele ia atrás de quem fez isso. E se ele rastreasse o vazamento, ele acabaria chegando no Augusto. E se ele chegasse no Augusto, ele acabaria chegando no motorista que ouviu a confissão. Eu senti que o perigo tinha subido de nível. Não era mais só sobre manter um emprego. Era sobre a minha segurança. Eu tinha que alertar o Augusto, mas como? Sem falar, sem quebrar a persona? Eu parei o carro no semáforo. Eu tinha que arriscar um pouco mais de comunicação. Eu acionei o vidro de novo, deixando a fresta mínima. Doutor? Ele perguntou com a voz embriagada pela própria audácia. Eu repeti o nome dele, mas com uma entonação diferente, mais séria, quase um aviso. Augusto. Ele entendeu a mudança. A euforia dele diminuiu. O doutor está preocupado com o pavio curto do Ricardo, não é? O doutor acha que ele pode me rastrear? Eu não respondi. Eu apenas mantive o silêncio pesado. Ele refletiu por um momento. Eu pensei nisso. Se ele me rastrear, eu tenho que ter uma defesa. E a minha defesa não pode ser a verdade. A verdade é o meu envolvimento no negócio de terras. Minha defesa tem que ser a loucura. Eu tenho que fazer o Ricardo acreditar que eu estou tendo um colapso, doutor. Que eu não sou uma ameaça, mas sim um homem quebrado. Um homem que está vendendo tudo porque perdeu a cabeça. Se ele me vir como um louco inofensivo, ele vai me deixar em paz e vai focar na Cláudia. Ele estava se transformando no Augusto pescador, mas não por escolha, e sim como uma tática de sobrevivência. Eu vou vender Angra publicamente. Vou me afastar do consultório por um tempo. Vou me tornar o cirurgião que perdeu o brilho e está se dedicando à introspecção. O doutor acha que é uma boa performance? Eu balancei a cabeça levemente, apenas uma vez. Um aceno de aprovação estratégica, não moral. Ele sorriu, um sorriso cansado. Ótimo. Eu confio no seu julgamento, doutor. Você é o único que me vê de verdade. Naquele momento, eu senti o peso da minha farsa. Eu estava ajudando um homem rico a atrair seu sócio criminoso e a se salvar. Tudo isso enquanto ele pensava que eu era um psicanalista de elite. E eu estava me aprofundando cada vez mais no papel, porque a sobrevivência dele de forma bizarra estava se tornando a minha. A próxima parte da história, eu sabia, seria a reação do Ricardo. E eu estaria no carro esperando para ouvir o estrondo. Eu só esperava que a explosão não levasse o Marcelo junto. Eu tinha virado um motorista terapeuta e agora eu era o cúmplice de um plano de fuga. E o carro, o meu escritório, se transformava no palco principal da queda de um império. Eu só tinha que continuar dirigindo e principalmente continuar calado. Eu estava com o coração na mão esperando a notícia. Depois que o Augusto plantou a bomba na Fundação da Cláudia, eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu dirigia pela cidade, mas meus olhos estavam grudados nos painéis de notícia na Paulista e minhas mãos suadas apertavam o volante. A alta sociedade é mestre em abafar escândalos, mas dessa vez o buraco era muito fundo. A Fundação da Cláudia era a joia da coroa do marketing social do Ricardo, e quando a Receita Federal e a imprensa começaram a cheirar a podridão na contabilidade, o silêncio deles não aguentou. Demorou 3 dias. Na quarta-feira eu estava parado no farol em frente a uma banca de jornal e vi a manchete. Não era um grito, era um sussurro elegante, mas que reverberava. Investigação atinge fundação de caridade ligada à magnata hospitalar. O nome do Ricardo não estava lá, mas o nome da fundação e o da Cláudia estavam.
O circo tinha começado. Naquela noite eu fui buscar o Augusto. A tensão no ar era diferente. Não era a tensão do desespero, era a tensão da guerra. Ele entrou no carro e dessa vez ele não suspirou. Ele riu. Uma risada curta, seca, mas de vitória. Doutor, a bomba explodiu. Você viu o que saiu? Eu não podia confirmar que eu lia jornais populares, mas eu podia sentir. Eu dei um aceno de cabeça bem sutil, mal perceptível, enquanto eu manobrava para sair do estacionamento. O Ricardo está enlouquecendo, ele continuou, a voz baixa, mas cheia de satisfação. A Cláudia está histérica. Ela ligou para a tia Beatriz hoje, chorando, dizendo que a imprensa está acampada na porta da mansão deles. O plano funcionou perfeitamente. O foco está totalmente nela, doutor. E no dinheiro sujo que ela ajudou a limpar. Eu dirigi pela cidade, sentindo a adrenalina dele. Ele tinha conseguido o que queria, uma distração gigantesca. E o que o Ricardo fez em relação a você? Eu queria perguntar, mas me contive. Eu tinha que esperar ele falar. E ele falou. Eu joguei o meu segundo ato, doutor. Eu fui o homem quebrado. Ontem eu fui ao consultório, chamei minha secretária e disse que precisava de um tempo. Falei que a pressão estava me matando, que eu estava sofrendo de esgotamento emocional e que eu precisava de uma pausa. Ele fez uma pausa dramática. Eu até chorei, doutor. Lágrimas de crocodilo, claro. Mas funcionou. Eu fiz parecer que eu estava no limite. E o melhor, eu liguei para o Ricardo. Meu corpo ficou tenso. O confronto. Eu liguei para ele e disse: Ricardo, eu não aguento mais. Essa pressão do mercado, essa vida, tudo. Eu estou vendendo o Angra. Eu vou vender o consultório. Eu preciso de paz. Eu fiz parecer que eu estava abdicando, doutor. Que eu estava me desfazendo de tudo porque eu estava pirando. E qual foi a reação dele? Surpresa, doutor. E alívio. Ele me viu como um problema a menos. Ele não me viu como um traidor. Ele me viu como um coitado que não aguentou o tranco. Ele até tentou me consolar com aquele cinismo dele, dizendo: Calma, Augusto, você precisa de férias. Depois você volta. Ele não percebeu que eu estava saindo do jogo dele. Ele só viu a minha fraqueza. O Augusto estava se desfazendo do seu império, mas paradoxalmente estava se reconstruindo. Ele estava usando a hipocrisia do próprio círculo, o desprezo pela fraqueza, como escudo. Eu vendi Angra, doutor. Coloquei à venda com urgência. A Beatriz está furiosa, mas ela está mais preocupada com o escândalo da Cláudia. Ela sabe que o barco do Ricardo está afundando, e ela está agarrada à boia que eu joguei para ela. O patrimônio no nome dela. Ela entendeu que o luxo dela só está seguro se eu estiver longe da confusão. Eu me senti aliviado. O plano dele tinha dado certo. Ele tinha se desvencilhado do Ricardo, e ao transferir os ativos, ele tinha protegido a família e criado uma barreira legal contra o fogo cruzado. Eu me sinto livre, doutor. Não a liberdade de Ubatuba, mas a liberdade de quem finalmente cortou as amarras. Eu não preciso mais sorrir para o Ricardo. Eu não preciso mais aplaudir a caridade falsa da Cláudia. Eu sou pela primeira vez em 20 anos o dono da minha própria máscara. E a máscara agora é a de homem em crise existencial. Nós chegamos à cobertura. Eu parei o carro. Era a última sessão, eu podia sentir. O Augusto tinha resolvido a crise. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a rua escura. Sabe o que é mais irônico nisso tudo, doutor? É que eu precisei cometer um ato de traição e manipulação para finalmente ser honesto comigo mesmo. Eu plastifiquei minha alma por anos, e eu precisei de uma guerra para desplastificar. Ele se virou, e eu senti o peso do olhar dele através do vidro. Era um olhar de gratidão profunda. Eu não sei o que eu teria feito sem o doutor. Obrigado por me ouvir, por me guiar. O silêncio do doutor foi o espelho que eu precisava para ver a minha própria covardia, e finalmente a minha saída. Ele pegou a pasta de couro, abriu a porta e começou a sair. Eu vou me mudar para a casa de campo, doutor. Vou me afastar de São Paulo por um tempo. A gente se vê quando eu voltar para a próxima fase do tratamento. Ele fechou a porta. Eu liguei o motor, pronto para ir embora. Mas ele parou no meio da calçada. Ele se virou e fez algo que nunca tinha feito. Ele veio até a minha janela. Eu congelei. Meu Deus, ele vai me ver de perto. Ele vai perceber que eu sou o Marcelo, o motorista. Ele se inclinou e eu pude ver o reflexo dele no meu vidro. Ele estava sorrindo. Doutor, ele disse, a voz cheia de cumplicidade. Eu sei que o doutor não fala muito, mas eu sei que o doutor entende. E eu só quero que o doutor saiba de uma coisa. Eu não sou mais o cliente 3B do meu terapeuta. Eu sou um homem livre, e eu devo isso a você. Ele deu um tapinha leve no vidro blindado como se estivesse batendo nas costas de um amigo. Boa noite, doutor, e obrigado pelo tratamento de choque. Ele se virou e subiu os degraus entrando na sua prisão de luxo pela última vez como o Augusto antigo. Eu respirei fundo, aliviado, e comecei a dirigir. Ele não me viu. Ele não me reconheceu. A persona do doutor era tão forte na cabeça dele que ele não conseguia enxergar o Marcelo, o homem de carne e osso, sentado a 1 metro de distância.
Eu dirigi para a garagem da empresa naquela noite e juro a vocês, o carro parecia mais leve. O peso dos segredos tinha sido descarregado e o Augusto estava em sua nova rota de vida. Eu decidi naquele momento. Eu nunca, jamais contaria essa história para ninguém. Esse segredo era mais valioso do que qualquer gorjeta. Era a prova de que o dinheiro compra tudo, menos a paz de espírito, e que a hipocrisia, quando levada ao extremo, explode. Na semana seguinte, o escândalo da fundação estava em toda parte. O Ricardo estava em apuros e a Cláudia virou a vilã da alta sociedade. O Augusto, o cirurgião em esgotamento emocional, estava em sua casa de campo, distante do caos que ele mesmo havia orquestrado. E eu voltei à minha rotina. Mas o universo tem um jeito engraçado de fechar ciclos. 2 semanas depois, meu chefe me chamou no escritório. Marcelo, ele disse sério. Você tem feito um excelente trabalho. O cliente 3B, o Dr. Augusto, nos ligou. Ele está se afastando de São Paulo, vendendo o consultório. Ele pediu para agradecer pessoalmente o motorista de confiança que o serviu tão bem. Ele fez uma doação significativa para essa empresa e pediu que você fosse realocado. Meu coração acelerou. Realocado? Para onde? Você não vai mais fazer a Rota dos Jardins, meu chefe continuou. A partir de segunda, você estará no turno da manhã, dirigindo para o novo CEO daquela empresa de tecnologia da Faria Lima. É um contrato fixo, mais tranquilo, e com um aumento de 20% no salário. Você merece, Marcelo. Eu senti um sorriso genuíno se formar no meu rosto. O Augusto tinha me libertado. Não só ele tinha se libertado do jogo, mas ele tinha me tirado da rota perigosa dos segredos. Ele me deu uma saída limpa e um futuro melhor, como um último agradecimento do paciente ao seu terapeuta silencioso. Eu agradeci ao meu chefe e saí dali sentindo o peso daquela ironia. O Augusto achava que estava pagando um motorista de confiança, mas na verdade ele estava pagando o silêncio de um doutor que salvou sua pele e, no processo, garantiu a estabilidade da minha família. Naquela noite, eu cheguei em casa, abracei a Patrícia e senti o cheiro de comida de verdade, não de perfume caro e mentira. O que houve, Marcelo? Você está diferente, ela perguntou. Aconteceu que eu consegui um turno melhor, Patrícia. A gente vai ter um pouco mais de folga, eu disse sorrindo. Eu não contei a ela que eu tinha passado as últimas semanas como terapeuta de um milionário em crise existencial. Eu não contei que eu sabia de fraudes milionárias e de traições de alta classe. Eu guardei o segredo no lugar mais seguro, dentro de mim. Afinal, eu tinha aprendido a lição mais importante da alta sociedade. O silêncio é o seu maior ativo. E eu, Marcelo, o motorista, tinha me tornado um mestre nisso. Eu nunca mais vi o Dr. Augusto. Mas de vez em quando eu estava dirigindo o meu novo cliente, um jovem CEO focado em startups, eu olhava para o retrovisor e lembrava do homem que, preso na sua jaula de ouro, me confundiu com a única pessoa que podia salvá-lo. A vida de luxo é uma performance cara, meus amigos. E eu tive o privilégio de estar na primeira fila, sem pagar ingresso, e ainda sair de lá com um aumento. Eu só tive que ouvir. E o mais importante, eu tive que ficar calado. E essa, eu juro a vocês, foi a melhor terapia que eu já fiz. Para ele e para mim.